certo? Vê, sempre que vocês forem, a dica que eu dou para vocês, sempre que vocês tiverem um esquema elétrico e tal, parta do princípio que isso daqui é como se fosse uma tubulação de água, entendeu? Como se isso aqui fosse uma tubulação de água. Vocês levem em consideração, faça todo o trajeto de um fio e vejam onde é que ele está indo, porque aí vocês se orientam, entendeu? Tudo começa com a tomada, 220. Eu tenho terra, aí fase e neutro. Aqui eu não determinei quem é fase e quem é neutro, porque isso não importa, entendeu? Vocês corrente alternada não tem? Corrente alternada, então não importa muito não, certo? Isso aí vocês não precisam se atentar nisso não. A ideia é que um fase, entendeu? A gente pode, porque pode ser 220 entre fase. Lá em São Paulo, por exemplo, não é, entre fase e neutro é 110, né? Mas entre fase e fase dá 220. E lá, então, se você quiser 220 lá em São Paulo, você tem que jogar duas fases diferentes, entendeu? Então não tem mais um neutro. Se você pegar em qualquer um dos dois, você leva choque. Só que aqui é 220 entre fase e neutro. Tem um neutro e tem um fase. Se a gente tiver duas fases, vai dar 380. Mas enfim, aí eu pego uma dessas fases aqui, ó. Aí ele vai vir direto para o termostato. Ele entra direto no termostato, tá vendo? O outro contato do termostato ele passa direto. Depois ele entra no protetor térmico, passa direto e entra no comum. Então isso você já dá para ter uma ideia, né? Então, ó, essa fase ela só chega no compressor se o termostato deixar e se o protetor térmico deixar. Ou seja, se esse cara esquentar, o protetor térmico abre e não liga, certo? Mas se o protetor térmico estiver fechado porque está frio, bonitinho e tal, o termostato é que comanda. E o termostato comanda através do quê? Da temperatura. Que é justamente, você botou no máximo, ele vai ficar menos sensível. Botar no mínimo, ele fica muito sensível. E aí é isso que determina o que o compressor vai ligar. E o neutro, outra fase, a gente pode vir, ele vem direto para o R. Tá vendo? Ele pega direto para o R. Tem uma derivação, tá vendo? Que vai para o capacitor e a outro lado do capacitor vai para o starter. Vocês estão entendendo? Então na hora de fazer a ligação é só pegar e ver o que está indo para onde. Entendeu? No esquema ali, na prática, na verdade, esse neutro ele vai direto para o capacitor e do capacitor é que deriva. Entendeu? Mas a ideia é que isso aqui, o neutro, ele chega aqui e chega no capacitor. Vocês estão entendendo? Aí agora o ventilador. O meu ventilador, veja que isso aqui é uma ligação à parte e o ventilador é outra ligação. No ventilador eu pego a mesma fase que vai para o compressor, só que antes de passar no termostato, porque o ventilador ele não é controlado pelo termostato não. Entendeu? Então, ó, se esse termostato ele abrir e fechar, ou aqui o protetor térmico abrir e fechar, ele está indo fase para lá, vocês estão vendo? Então ele não controla não, a fase ele vai direto. O termostato e o protetor térmico ele só controla o compressor. Está claro isso? Então já está em fase, sempre vai fase direto para o ventilador. Aí no ventilador tem uma chave seletora, que aí ele seleciona ou velocidade 1 ou velocidade 2. Porque no ventilador recebe neutro direto, do mesmo jeito que recebe aqui o compressor, tá vendo? Recebe uma derivação do capacitor que vai para o starter. E tem mais duas, que seria o comum, né? Só que no ventilador tem duas ou três, que são as velocidades. Então se eu ligar a fase aqui, a velocidade é 1. Se eu tirar essa fase daqui e ligar nesse, a velocidade é 2. Por isso que tem essa chave seletora. Então se eu ligo de um lado, ele manda fase para cá, é uma velocidade. Se eu selecionar o outro lado, ele manda fase para cá e aí a velocidade é outra. Vocês estão entendendo? Às vezes tem 3, feito no ventilador. 3 velocidades. Aqui só tem 2. Certo? Então esse é o esquema mais básico que tem de ligação do ACJ. E é isso que a gente vai fazer ali agora. Vamos lá, eu vou fazer para vocês ensinar aqui as fases de neutro terra aqui, certo? Fase neutro terra. Então, ó, vamos começar pelo fase. O fase ele passa aonde primeiro? Vê, preste atenção ali. Ele vai para o termostato. Não é isso? E aí, ó, ele vai para o termostato. E aí vai ser isso que eu vou botar. Aí no termostato ele tem, ó, esses são os dois contatos do termostato que ele faz a ligação aqui. Então eu vou ligar, termostato. Tem o lado vermelho que você vai colocar? Não, tem não. não. Aqui no termostato aqui o termostato ele só faz ligar, então não recebe para nada não. Certo? Aí aqui ele tem esse outro contato que é justamente aquela derivação ali. Vou mostrar aqui para você. Bota em continuidade. Quanto, professor? Continuidade. Unidade. Unidade. Pronto. Vai ter que apertar ali, né? Só eu não tô ligado.
Pronto, aí tem 3 pinos, né? Certo. Esse daqui, ele é uma derivação direta aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Só confirmar. Segura. Tem que ligar. Ele tem um clique, pronto, ligou. Aí ele liga de um para outro. Deixa eu rodar. Roda aí. Pronto, desliga aí agora. Fechou o contato, né? Isso. Só que aí Deu um terceiro. roda aí. Desligando? Isso. Liga agora. Pronto, é esses 2 contatos que ele abre aqui. Aí você abre de novo. Não pode abrir mais. Pronto, aí esse estrala aí, ele passa para cá. Então, esse termostato, ele dá um clique, ele já liga direto esses 2. Então, se eu jogar fase para cá, cadê o... Ele já manda fase direto para esse cara aqui também, tá ligado? Que é aquela derivação que isso daqui é para o ventilador. Certo? Tá conseguindo ver aqui? Vou mostrar para vocês aí. Vou mandar a fase para cá, certo? Aí ele já manda a fase para cá aqui para mandar para o ventilador. E para cá ele só vai mandar quando o termostato mandar, certo? Quando a temperatura mandar. Então, ó, ele veio para aqui, ele tem que sair aqui agora, né? Nesse do meio. Então aqui eu ligo o que agora? Vai ligar o protetor. Não,